Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Preparem-se, pois hoje nós vamos tratar de um nome forte da filosofia contemporânea, Paul Michel Foucault. Portanto, como sempre, bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. A humanidade é a economia do poder. Você vai se deparar com sentenças como essa quando você atravessar a filosofia contemporânea e chegar, de fato, frente a frente, com o nome de Paul Michel Foucault, um francês que atravessou boa parte do século XX. Nascido em 1926, no seio de uma família abastada, ele consegue transitar entre as diferentes escolas filosóficas, mas não para chegar a fundar a sua própria escola. Na verdade, ele consegue desenvolver conceitos e categorias para tentar entender a múltipla natureza do poder. Vamos bater um papo com ele. Pourquoi avoir pris ces objets-là? Je dirais qu'il me semblait, et alors c'était peut-être là le point de référence de mon cheminement ou de mon piétinement, qui était au fond la question des expériences limites. Ces formes d'expériences qui, au lieu d'être considérées comme centraux, d'être valorisées positivement dans une société, sont considérées comme les expériences limites, les expériences frontières, à partir de quoi est remis en question cela même qui est considéré d'ordinaire comme acceptable. Oui. Alors, en un sens, faire de l'histoire de la folie une interrogation sur notre système de raison. Même chose pour le crime par rapport à la loi. Au lieu d'interroger la loi elle-même, et qu'est-ce qui peut fonder la loi, prendre le crime comme le point de rupture par rapport au système. Oui. Et prendre ce point de vue-là pour interroger qu'est-ce que c'est donc la loi. Prendre la prison comme ce qui doit nous éclairer sur ce que c'est que le système pénal, plutôt que de prendre le système pénal, de l'interroger de l'intérieur, de savoir comment il s'est fondé, comment il se fonde et se justifie, pour en déduire ensuite ce qu'a été l'œuvre. Agora, vamos ao Enem de 2010 para ver como ele analisou e teorizou a respeito de Foucault. Nós já comentamos com vocês que o Enem costuma trazer uma questão difícil, ou seja, que envolve um filósofo ou então uma pensadora que raramente estão nos manuais didáticos de filosofia ou então de história, enfim, sociologia também. No ano de 2010 foi o caso de Paul Michel Foucault, que pela primeira vez ele apareceu no Exame Nacional do Ensino Médio. E de certa forma, esse pensador, o Foucault, é um peregrino naquela estrada aberta por Maquiavel lá no comecinho da modernidade. Uma estrada que vai considerar que o nosso convívio social, que a nossa vida em sociedade, ela é motivada por interesses. Permitam-me aqui um esforço didático. Eu e vocês, ao longo do século XVI, junto com Maquiavel, racionalizamos e passamos a encarar que, de fato, a política envolve motivações, interesses e intenções. Nós demos um passo adiante e nós encontramos Hobbes e depois Weber e junto com eles nós chegamos à seguinte conclusão: não tem jeito. Isso de vida em sociedade, na verdade é uma solução artificial para um problema natural, o egoísmo humano. Então, se não houver um Estado forte, como uma fonte legisladora capaz de frear os nossos instintos, não é possível ter paz nem segurança sociais. Acompanhe só mais uma vez o filme. Je crois que, d'une façon plus générale, le système pénal était mis en question parce qu'il était incapable de traverser de bout en bout le corps social, il était incapable de le quadriller de façon ténue et suffisamment déliée. Alors, nécessité, d'une part, d'une surveillance policière, bien sûr, nécessité aussi d'avoir à sa disposition un système de punition tel qu'on puisse l'ajuster exactement au plus petit délit, graduer cette punition en fonction de l'importance relative des délits, et enfin, troisièmement, faire en sorte que ce système ne soit pas purement et simplement éliminatoire
exil ou mort, mais que ça puisse servir à corriger les individus, de manière qu'une fois qu'ils rentrent dans le corps social, ils soient améliorés, amendés. Quelle est pour vous la fonction d'un juge dans notre société? À quoi ils servent? Si j'étais méchant, bon, je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement. Por último, para a gente chegar em Foucault, é como se nos faltasse uma pitada de Nietzsche e uma pitada de Freud. Afinal, a sede dessas relações de poder é o nosso próprio corpo. E esse corpo é um corpo tensionado, é um corpo que sempre subjetivado, não somente pelos nossos afetos e emoções, mas também é um corpo social, que acaba sendo atravessado por relações de poder da seguinte natureza. São os apitos de fábrica, são os assovios dos WhatsApps, são as cantadas, são os olhares, são os gestos. Enfim, é um corpo que é sempre sujeitado a relações de poder e por esse motivo, então, ele é sempre e constantemente subjetivado. Agora, antes de a gente seguir com o enunciado, vale chamar a atenção, porque o conceito de poder em Foucault tem muita semelhança com a noção de poder em Weber. Claro, é renovada no século XX a partir dessas referências. Agora, para a gente seguir, antes de chegar no enunciado, vale chamar a atenção para o fato de que a ideia de poder em Foucault é sempre plástica, tensa e flexível. Ou seja, poder em Foucault é sempre um potencial, é sempre um vir a ser. Dessa maneira, envolve dois polos. Envolve sempre uma dominação e envolve sempre uma submissão. Envolve sempre um controle e envolve sempre um desejo de, quem sabe, ser controlado. Envolve sempre um comando e envolve sempre uma vontade de ser comandado. Dessa maneira, então, vejamos a sua citação na questão 34 do Enem de 2010. A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas, que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia em que está amanhecendo. O filósofo Michel Foucault, século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é... De certo que, se você deixar o seu coração vermelho bater mais forte do lado esquerdo do peito, você vai considerar que o enunciado, ou então Foucault, caso não o conheça, está falando de alguma coisa ligada à luta de classes, ou então analisando o poder pelo viés, pelos fatores econômicos. Mas não é bem isso. A citação deixa aparecer a sua fonte. E você vai voltar lá no enunciado e notar que o texto citado foi gravado de uma das muitas aulas públicas que o Foucault fazia para os seus estudantes e eram registradas e anotadas na mesma hora. E no enunciado nós vemos que as leis, isto é, as regras e as normas sociais, elas têm como fontes as múltiplas relações de poder em torno da sociedade, e não somente a economia. Sendo assim, caso você já tenha tido algum contato com Foucault, a tua questão é bastante fácil. Caso contrário, vale a pena analisar alternativa por alternativa. Vejamos. A letra A não responde à questão, porque ela está fora do esquadro do enunciado. O poder em Foucault nunca é estanque, ou seja, fixo, uma coisa monótona. Ele é sempre dinâmico, plástico e flexível. A letra B, por sua vez, ela é hobbesiana demais, pois reconhece só o Estado como a única fonte legisladora capaz de pacificar a sociedade. A letra C, convenhamos, né? Soa bastante estranho você dizer que as leis surgiram para regular uma guerra civil. Quanto à letra D, vem cá,
É só no Pentágono que ética rima com ação bélica. Sendo assim, a letra E responde à questão. E como a própria alternativa diz, por uma razão muito sutil, pois traduzindo todo o nosso raciocínio desenvolvido até agora, mas em outras palavras, o poder em Foucault não existe. Isso porque o poder é justamente a natureza de todas as relações históricas. Para a gente encerrar, vale reforçar que, para Foucault, o poder não está na polícia militar, no Congresso ou então nas instituições sociais. Ao contrário, o poder se manifesta justamente onde nós estamos. E o seu epicentro são sempre os nossos corpos. Voltemos ao filme. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. E antes de eu me despedir, eu gostaria de deixar com vocês algumas dicas de filmes para vocês acessarem esse pensador cujas ideias não são tão fáceis assim quanto parece. Aqui nesse filme Foucault, por ele mesmo, disponível aqui no YouTube, você vai encontrar um itinerário de suas ideias, a exemplo do estudo da loucura, da sexualidade e do poder. Agora, por sua vez, em Foucault contra ele mesmo, que vocês também têm disponíveis aqui no YouTube, vocês vão encontrar uma série de comentadores que vão demonstrar a atualidade dos conceitos e das categorias desenvolvidas por Foucault ao longo do século XX. Quanto a nós, aqui no Brasil, estejam certos e certas que nós temos muitos pensadores que são Foucaultianos, ou então, como alguns gostam de dizer, Foucaultistas. Agora, como são muitos, nós vamos deixar os seus nomes e as indicações aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Agora, por último, vale chamar a atenção de vocês para um fato que talvez seja pouco conhecido. Nós, aqui na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tivemos a possibilidade, agora em 2015, de receber as gravações originais, os áudios originais, das aulas registradas e dadas por Foucault. Pois é, houve o reconhecimento internacional da importância de uma cátedra Foucault no Departamento de Pós-Graduação de Filosofia da PUC, São Paulo. Porém, alguns setores da Igreja Católica que administra a PUC negaram essa possibilidade de receber todo esse acervo filosófico, justamente por considerar que a sua filosofia, aliás, Foucault era homoafetivo, seria contrária aos princípios da Igreja Católica. Como vocês podem ver,
o poder nunca cessa de surtir efeito. Pois é, esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje e conhecido um pouquinho mais desse pensador francês que foi bastante potente ao longo do século XX. No mais, continue nos acompanhando. Convidem as suas amizades, continuem mandando os seus comentários e não deixem de conferir a nossa playlist de História de Filosofia, que está quase completa. Logo, logo, nós vamos montar também, agora no segundo semestre, uma playlist de Sociologia Clássica, para vocês mandarem bem nos vestibulares desse ano. Tá legal? Um abraço forte, até a próxima!